Sim, senhoras e senhores, vamos hoje falar sobre a ciência do Conilon. Diretamente do Estúdio Sebrae Espírito Santo, na Semana Internacional do Café, começa agora o Cófia. Olá, cafezeiros e cafezeiras, essa é mais uma edição do Cófia, o seu podcast, o primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo. E o mais legal, hoje eu estou gravando diretamente do coração do maior evento de café da América Latina, a Semana Internacional do Café. Graças a uma parceria com o Sebrae do Espírito Santo, estou aqui com um estúdio e enquanto eu gravo e falo aqui, eu estou olhando para uma plateia linda, maravilhosa. Muito obrigada, viu, gente? E vamos falar de um assunto, de uma varietal que sempre foi o patinho feio da cafeicultura, o Conilon. Primeiro que, tem várias coisas que a gente vai falar sobre essa variedade e o mais legal, eu não sei nada. Eu estudei jornalismo para aprender a perguntar e é por isso que eu convidei hoje dois grandes especialistas, a doutora Imbiré e a doutora Maria Amélia Ferrão. Eles são pesquisadores da Embrapa Café, tem uma parceria ali com o Incapé e eles estudam Conilon por 30 anos, é isso mesmo? Pode falar no microfone aí, doutora Imbiré. Muito bem, boa tarde a todos. Muito bem-vindo, viu? É um prazer tê-lo aqui. Nós que agradecemos pela oportunidade, Kelly. É sempre um prazer para a gente falar do Conilon. Doutora Maria Amélia, prazer tê-la aqui, viu? Boa tarde, para nós é uma grande oportunidade, agradecemos por estar aqui e poder falar um pouquinho da ciência do café. Antes da gente entrar no Conilon mesmo, eu queria que vocês apresentassem um pouco a sua história com o café. Quando que começaram a estudar o café? Sim, na verdade eu sou engenheira agrônoma e a minha formação é na área de genética e melhoramento de plantas e eu trabalho com café especificamente há cerca de 25 anos. Eu comecei minha vida profissional há 33 anos, no Incapé, que era Incapa, e trabalhei com melhoramento de mandioca, feijão, um pouco de milho e depois eu vim para o café. Trabalho com café arábica e com café Conilon. Café arábica na parte de desenvolvimento de cultivares e café Conilon também com o desenvolvimento de cultivares, banco de germoplasma e um pouco de biotecnologia do café. Seja muito bem-vinda, você já é a terceira cientista mulher do café na programação do Cófia. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Nós que agradecemos, também estou muito feliz de estar aqui nesse grande evento. É a quarta vez que eu venho aqui na Semana Internacional de Café e cada ano ela está melhor, então muito obrigada. Muito bem-vinda, doutora Imbiré. A sua história com café começou quando? Minha história com café começou há 32 anos atrás, quando eu comecei no Espírito Santo. Eu sou pesquisador da Embrapa há 34 anos, 11 meses e 15 dias. Nossa, cientista, né? E trabalho com café desde que fui para o Incapé há 32 anos atrás. Nós começamos a trabalhar com café por uma demanda do próprio agricultor, que ao substituir suas lavouras de arábica ou de fazer o arranquio das plantas de arábica na ocasião da erradicação do café no Brasil, voltaram a plantar café e fizeram opção pelo Conilon, espécie que nada ou muito pouco conheciam e tiveram as dificuldades inerentes à falta de conhecimento na condução dessas lavouras e na obtenção de renda, que era a busca que eles tinham, uma vez que nosso estado ele depende muito do café como fonte de renda agrícola. A pergunta que eu gostaria de começar, e aí você pode interromper sempre que quiser, viu, doutora? O pessoal não entende, acha que Robusta e Conilon é a mesma coisa. Conceitualmente acha que são sinônimos. Você já pode então começar quebrando esse paradigma, falando pro pessoal aí a diferença entre Robusta e Conilon? Bom, Robusta e Conilon é a mesma espécie. Quando nós falamos em arábica e Conilon, nós temos hoje no mundo são 124 espécies diferentes de café. 124? 124. Tem o gênero Cófia. Gênero Cófia. Tem 124 espécies cadastradas. Dentro do Cófia? Dentro do Cófia. Dessas, certo, apenas duas têm importância econômica, que é o Cófia arábica e Cófia canéfora.
Então, peraí, dentro desses 123 a gente só está falando de 2 espécies, é isso? 2 espécies. Eventos deste tamanho falando de 2 espécies. 2 espécies. Eita, As é muito pouco, gente. Sim. As outras espécies, elas têm importância, mas não a nível de produção. Elas são importantes como fontes de genes de resistência. Então, nós temos, por exemplo, a Coffea racemosa. Ela é a principal fonte de resistência a bicho mineiro e a seca. Então, esses materiais eles são utilizados para realizar cruzamentos com Coffea arábica ou Coffea canephora para obtenção de materiais que apresentam resistência ou ao bicho mineiro ou à seca. Mas dentro das 2 espécies que a gente está falando que são de importância econômica, que é a Coffea arábica e Coffea canephora, nós estamos falando hoje de Coffea canephora. E dentro de Coffea canephora nós temos os materiais que são conhecidos como Conilon e Robusta. A nível de mundo, o que se fala? Quando falamos em Coffea canephora, até uns 10 anos atrás, só se falava em Robusta. E, contudo, o Conilon, ele foi introduzido no estado do Espírito Santo por volta de 1912, ou seja, 106 anos que está no estado, no Brasil, no estado do Espírito Santo. E ele veio de uma região que era do rio Cuiú, e ele, quando chegou aqui, ele foi meio que assim, chamado, né, de Conilon. E esse material ele foi propagado, disseminado, né? Então ele ficou no estado do Espírito Santo como café Conilon. Como no Brasil, né, o Espírito Santo é o maior produtor de Coffea canephora, ele é conhecido como Conilon. Contudo, nós temos, por exemplo, o material que está em Rondônia, que é o segundo maior produtor de café de Coffea canephora do Brasil. O material que foi para lá é um material que ele era mais do grupo Robusta, materiais de porte mais elevado, com folhas maiores, né? Era um grupo diferente do nosso que chegou no estado do Espírito Santo. Então, esse material, assim, esse material de porte mais elevado, ele é produzido, por exemplo, na Indonésia, quase todo o material é desse tipo de café. Então, hoje existe o café Robusta e o café Conilon, que eles têm importância econômica, mas que está dentro da mesma espécie. Só tentando contribuir um pouquinho, Kelly. Certo. O que a Maria, na verdade, ela aborda é que antes da Segunda Guerra, quando foi desenvolvido o café solúvel, basicamente só havia consumo de café arábica no mundo inteiro, né? Com o advento do café solúvel, é que o Conilon ou Robusta, ou vamos chamar genericamente de canéfora, passou a ter importância. O grupo de canéfora que predominava até 40, 50 anos atrás, era só o grupo Robusta. Pouco se falava no mundo em Conilon. Como ela disse, para cá no Brasil foi introduzido uma cultivar que veio da região do rio Cuiú. A grafia de Cuiú escreve-se a mais ou menos como Coilou. E aí aportuguesou-se a palavra como Conilon. Como Conilon. E o grupo de Conilon foi o que desenvolveu mais no Brasil, por ter desenvolvido mais no Espírito Santo, que ainda é o maior produtor dessa espécie Coffea canephora no Brasil. Mas em Rondônia, como ela estava mencionando, estão trabalhando muitos colegas de Rondônia e com um êxito muito grande em trabalhar com híbridos, porque o grupo Robusta, ele não vai bem no Espírito Santo, porque ele não suporta seca. Então, por isso, o Espírito Santo vai provavelmente continuar trabalhando o grupo Conilon, e o grupo, outras partes do país que tem chuva mais abundante, como Rondônia, que chove 3 mil milímetros, enquanto no Espírito Santo chove 900 a 1.100, né? Por isso que ele tem ido melhor nessas regiões mais úmidas. Okay? Então, se eu entendi direito, o Conilon é o mais roots, é o que aguenta mais adversidades. Ele aguenta mais a seca, ele cresce menos do que o Conilon, do que o grupo Robusta. Em compensação, o grupo Robusta tem maior resistência à ferrugem do que o Conilon, mas ele não suporta seca. E a qualidade do grupo Robusta, de maneira geral, tem sido identificada como melhor do que a do Conilon. Nosso desafio é encontrar na variabilidade existente materiais que mantenham a característica do Conilon e que acrescentem características qualitativas importantes. Eu gostaria de acrescentar
que hoje, dentro do estado do Espírito Santo, o grupo que chegou foi o Conilon, mas hoje nós temos muitos materiais que já são híbridos entre Robusta e Conilon, assim como Rondônia também já tem. Então hoje, por exemplo, nós temos, quando nós buscamos um material que seja resistente à ferrugem, é o quê? Nós cruzamos materiais do tipo Robusta, que eles têm a resistência à ferrugem, com materiais do grupo Conilon, que tem a tolerância seca, e nós temos o híbrido, que, na verdade, a gente busca o quê? Agregar as duas coisas, tolerância seca e resistência à ferrugem, qualidade também no único material genético. E dentro, tanto no estado hoje de Rondônia como no estado do Espírito Santo, nós temos hoje materiais que já são híbridos entre os dois grupos, Robusta e Conilon. E o que nós estamos buscando? Existe uma variabilidade muito grande, então nós estamos buscando, dentro do estado do Espírito Santo, materiais com essas características, né, de resistência e que tem adaptação. Então, existe variabilidade para isso e é o que nós estamos trabalhando dentro do programa de melhoramento. Quanto mais eu converso com esses dois, gente, mais eu vejo que eu não sei de nada. E vocês fizeram um trabalho muito bonito, um livro, né? Bem grosso, o título é Conilon, um grupo de pesquisadores organizaram o conteúdo lá. Eu vou deixar o link, né? Tá disponível já o PDF, gratuitamente. Fala no microfone aí, seu doutor Ambia, pelo amor de Deus. Ele está disponível no site do Incaper, que é www.incaper.espiritosanto.gov.br, na bibliotecas. Você vai encontrar todas as publicações digitalizadas e ele é oferecido gratuitamente para baixar nesse endereço. Para quem eu vou deixar no site do COFIA, no link deste episódio, patrocinado pelo Sebrae Espírito Santo, o link para vocês baixarem o PDF. Mas assim, ó, é um negócio bem grosso, é bem grande. E como foi organizar o conhecimento em capítulos? Qual foi a sua primeira preocupação? Na verdade, nós buscamos esse livro. A primeira edição dele foi em 2007, saiu outra agora em 2017, 10 anos depois. E desde o início, o objetivo era o quê? Era colocar dentro do livro as principais informações que tínhamos no Brasil com relação a café Conilon e a espécie. Então, nós colocamos desde a importância econômica, depois quais eram os cultivares que eram recomendados, o que se fazia dentro do melhoramento, agrícola, a parte de aptidão. aptidão climática, a parte de fisiologia do café, a parte de nutrição do café. Então, assim, hoje, essa última edição, que é 2017, ela é composta por 30 capítulos. Esses capítulos têm, né, cerca de 60 instituições que trabalham, né, que trabalharam, contribuíram para a elaboração do trabalho. Nós, na verdade, reunimos, né, as principais informações que existiam a nível de Brasil para o café e para a espécie. Esse trabalho, ele, na verdade, a intenção era atualizar periodicamente todo o conjunto de resultados que iam sendo obtidos pela pesquisa, não apenas geradas pela Embrapa Café e Incaper, mas por todos os outros parceiros que são convidados a trabalhar conosco nesses capítulos. A ideia é de que em determinado momento, onde já houver uma quantidade importante de novas informações, que elas sejam agregadas aos capítulos que já estão lá, de forma a incorporar novas informações que são relevantes para o sucesso da cafeicultura. Então é importante salientar que esse livro ele é um esforço conjunto de várias instituições, embora tenha sido editado pelo Incaper. E assim, está disponível gratuitamente o PDF. Eu tenho esse livro, um presente lindo que vocês me deram ano passado e tem me ajudado muito a entender esse universo, que é um universo paralelo e que todo mundo ignora, né? Só em estudos voltados a Conilon e Robusta, são quantos anos? 30 anos. 33 anos, precisamente. Eu, particularmente, me sinto envergonhada porque eu sou uma jornalista do café, eu trabalho escrevendo, estudando o assunto faz 8 anos e eu encontrei esse universo o ano passado apenas. Por que você acha que tá separado num universo à parte, assim? No Brasil ainda predomina o cultivo de coffee arábica. É efetivamente a espécie de maior importância econômica para o país.
Contudo, no Espírito Santo, o Conilon se adaptou de tal forma que ele hoje passou a ter, tanto quanto o arábica, uma importância social e econômica muito importante, dependendo de onde você esteja no Espírito Santo. Se em áreas abaixo de 400, 500 metros, onde é apta para Conilon, na maioria delas, e arábica naquela parte superior. Hoje a nossa produção estimada de Conilon para essa safra é de 9 milhões, mas a de arábica, de coffee arábica, chega a 4 milhões e meio ou algo assim. É muito café, então, gente. ambas as espécies são de muita importância. Contudo, para o Brasil, falava-se basicamente em arábica. Com o advento agora do crescimento do Conilon no mundo inteiro, já representando cerca de 40% do café produzido e consumido no mundo, o Robusta tem ocupado seus espaços. É importante que seja aproveitado o café dessa espécie para aquelas características que eles são mais... O café Conilon nunca vai substituir o arábica, mas ele pode compor com eles blends importantes, onde a soma de 1 mais 1 pode ser maior que 2. E no solúvel, onde ele é praticamente insubstituível, devido ao fato dele ter um teor de sólidos solúveis muito superior ao arábica e render mais para a indústria. Mas independente, né, da bebida em si, o Conilon, naturalmente, e o Robusta também tem mais cafeína. E aí, numa conversa que nós tivemos, a doutora Maria contou para mim que algumas variedades têm 4 vezes mais cafeína que as normais, Robusta e Conilon, né? Pra onde que você quer matar alguém? Pelo amor de Deus, pra que tanta cafeína? Isso daí é uma característica que é da espécie mesmo, né? O maior teor de cafeína do Que espécie? Do Conilon. Que variedade que é? Essa que tem 4 vezes mais cafeína? São clones, alguns materiais genéticos que têm, né, essa quantidade maior de cafeína, não são todos. Então, na verdade, dentro da espécie, ou dentro do Conilon, existe uma variabilidade muito grande entre os materiais. É importante a gente ressaltar que dentro do Conilon, a variabilidade é muito maior que dentro do arábica. Então, a gente encontra materiais com níveis similares ao do arábica para cafeína e encontra materiais com um dobro ou triplo de cafeína. Mas aonde usaria essa cafeína toda, gente? Só um detalhezinho. Na média, o Robusta tem, Conilon ou Robusta tem o dobro de cafeína do arábica. Certo. Nós temos clones no processo de seleção que tem materiais próximos, como a Maria Amélia disse, e temos materiais que chegam a 4%, enquanto a média do arábica é 1,2%. E essa quantidade de cafeína ela não tem sido aproveitada nos programas de melhoramento, mas eles têm um potencial enorme, porque a cafeína ela é utilizada e com muita ênfase na indústria de cosméticos e outros tipos de indústrias que demandam cafeína. Pode-se pensar no futuro de produzir café, não para um café para ser bebido naturalmente, mas ser utilizado em outras formas de utilização. Para a indústria de bebida, por exemplo, os energéticos vão... Os energéticos, né? Que são... A indústria farmacêutica. Exatamente. A questão é aproveitar a coisa certa no lugar onde ela é conveniente. Essa que é a forma de pensar. Muito bem, porque o pessoal fala, nossa, mas para que tanta cafeína? E sim, existe um mundo à parte, né? Outras necessidades, vamos olhar para outros mercados. E às vezes, se o produtor, se ele encara ele mesmo como um empresário rural e olha para sua propriedade, beleza, eu não vou conseguir fazer qualidade, bora investir nesse material genético com 4 vezes mais cafeína para ser aproveitada em outras indústrias. E a ciência está aqui para isso, né? Exatamente. Assim, essas possibilidades existem. Na medida em que elas são identificadas, esses materiais vão para um banco ativo de germoplasma, ficam lá como uma reserva gênica para, em determinado momento, onde isso for a prioridade do momento, poder ser usado nos programas de cruzamento, onde essas características são incorporadas aos materiais comerciais para que tenham a alta produção do material comercial com aquela característica agregada, seja alto teor de cafeína, seja baixo teor de cafeína. O que não se fala é que, por exemplo, os ácidos clorogênicos presentes no Conilon, que chegam a 30% mais do que aqueles existentes no arábicas, são substâncias que têm efeito anticancerígeno, porque são antioxidantes, e o Robusta tem mais 30% em relação à arábica. Então, apesar de ter a cafeína maior, ele traz com ele outras características que não devem ser consideradas, não devem ser desprezadas.
melhor E dizendo. também tem o pessoal fit, né? O pessoal aí da ginástica e tal, que usa a cafeína como um Energético, né? Exatamente, natural, ele não precisa tomar nada químico. Sim. Toma ali então um Conilon. O que acontece é que no passado o Conilon sensorialmente na boca não era tão gostoso. Então a pessoa optava em tomar uma cápsula de cafeína, alguma coisa assim, para estimular o treino. Mas agora, com o trabalho lindo que está acontecendo com os produtores de qualidade, o Conilon está ficando saboroso na boca. Na verdade, ele era pouco valorizado porque efetivamente não se valorizava a qualidade dele. Que ele era usado simplesmente para solúvel, então o que interessava no passado era simplesmente o quanto ele rendia na indústria. Hoje em dia, o próprio conhecimento a respeito da influência da cafeína e do café na saúde humana, que está sendo desmistificado a cada momento, tem permitido que essas pessoas que utilizam da cafeína também levem com eles o conceito de que eu estou tomando ainda outras substâncias que são valoradas para a minha saúde. Okay? Muito bem. E aí, assim, imagina assim, quem está ouvindo esse programa pela primeira vez, no começo do programa pensava que Conilon e Robusta era a mesma coisa. Então é uma pessoa que realmente não tem muita informação. Se eu pudesse resumir informações básicas, por exemplo, eu aprendi apenas no ano passado que os produtores optam em clones de plantas. Isso é uma técnica de manejo. Quais são os benefícios, por exemplo? Na verdade, quando a gente fala em clone, é diferente, por exemplo, o produtor, né, principalmente aqui do Brasil, que a maioria é de arábica. O café arábica e o café Conilon, ou o café da espécie Coffea canephora, é bem diferente a forma de propagação. Por quê? O arábica, até então, a gente não tem ainda uma forma de você produzir o café arábica em grande escala através da multiplicação vegetativa. Enquanto que no Conilon é possível, no Robusta é possível. Ou seja, você seleciona uma planta, essa planta apresenta as características desejáveis, ou seja, apresenta alta produtividade, adaptação, você pode multiplicar ela vegetativamente, ou seja, clonar essa planta. Por isso que nós falamos que é clone. Então, hoje, dentro da espécie, é possível a gente ter, né, a planta clonada. Contudo, há uma diferença entre arábica e Conilon com relação à forma de propagação. Por quê? O café Conilon, se nós plantarmos um único clone numa lavoura, ela não vai ocorrer a fertilização, porque ele tem um problema de autoincompatibilidade, é um problema genético em que um material não cruza com ele mesmo. Diferente, mesmo do ponto de vista genético. Eles são idênticos. Eles são idênticos. Enquanto que o arábica, a gente planta uma variedade só de arábica, um único material, ele autofecunda. Então, ele sozinho numa lavoura vai ocorrer a fertilização, enquanto com o Conilon não ocorre. Em função disso, o Conilon você não pode plantar um único clone. Então, quando nós vamos indicar uma variedade de café Conilon, ela tem que ser formada por um conjunto de clones que sejam compatíveis geneticamente, ou seja, que todos se cruzam entre si. Então, hoje, dentro do nosso programa de melhoramento, a gente indica, né, no desenvolvimento de cultivares, todas as cultivares, elas são formadas pelo agrupamento de pelo menos 9 clones. Então, nós temos hoje, dentro do Incafé, são 9 variedades clonais e elas são formadas, cada uma, pelo agrupamento de pelo menos 9 clones. Então, não é Ctrl-C, Ctrl-V em tudo, não? Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Absolutamente. Inclusive, assim, complementando o que a Maria Amélia está colocando, é interessante que se diga o seguinte: a café arábica e café Conilon, ou canéfora, vamos chamar de Conilon daqui para frente, eles têm um número diferente de cromossomos. Por isso eles não se cruzam. Se numa planta de café arábica você colher 100 sementes e fizer 100 mudas, essas mudas vão dar 100 plantas filhas, por exemplo, 200, todas iguaizinhas à planta mãe. Porque ela autofecundou. Quando a flor abriu, ela já estava fecundada pela própria... A planta fecundou a própria planta. E o Conilon, ele não consegue fazer isso por conta do fenômeno da autoincompatibilidade, ou seja, a flor abre e recebe pólen de outras. Então, se eu tirar de Conilon 100 sementes da mesma matriz, ela vai dar 100 mudas totalmente desiguais, porque ela é filha da mesma mãe,
que é de onde você colheu, mas você não sabe quem é o pai que ofertou o pólen. Então você tem uma desuniformidade. Trabalhar com clones é bom porque eu retiro de uma planta 100 estaquinhas, eu sei que as 100 estaquinhas vão dar 100 plantas igual a mãe. No arábica eu não posso fazer isso. Só para complementar, para tentar E assim, auxiliar. eu vi muito no Espírito Santo essa técnica sendo usada porque, por exemplo, a maturação das cerejas, dos cafés, são uniformes. Então, tudo fica maduro ao mesmo tempo. O que ocorre é justamente isso. Nós, por exemplo, temos as variedades que são de maturação precoce. Então, ela é formada, a última variedade, por exemplo, denominada de diamante, ela é formada por 9 clones, que eles se cruzam entre si, que eles são compatíveis, e todos têm uma maturação precoce. Então, a maturação vai ocorrer toda na mesma época. E diferente do arábica, o arábica a gente não tem uniformidade de maturação de 100%. Às vezes isso até encarece a colheita, muito, né? Muito. Na verdade, para o arábica, na maioria das regiões, para você obter qualidade, a gente tem que fazer a colheita seletiva. Várias ocasiões. E para o conilon, geralmente isso não é necessário. A gente tem os materiais que eles têm uniformidade de maturação. Essa é uma característica muito importante que a gente, na hora que nós estamos selecionando os materiais dentro do programa de melhoramento, essa é uma característica que ela é trabalhada. Porque aqueles materiais que não apresentam uniformidade de maturação, nós eliminamos do ponto de vista de recomendação de cultivares. Eles podem até ser utilizados para outros objetivos. Esses materiais, eles vão para o banco de germoplasma ou vão para o programa de cruzamento, mas não para recomendação, per si do material. Ou seja, por ser clonal, ele não é mais uniforme. Ele é mais uniforme porque o clonal que tem essa característica foi sacado e o outro descartado. Entendi. Por isso que a gente consegue fazer essas cultivares com a mesma uniformidade de maturação. Isso é fabuloso, tanto para diminuir colheita, quanto para melhorar a qualidade, pois todos os frutos vão ser tratados de uma mesma forma e eles têm mais ou menos o mesmo teor de água. Enquanto se você colhe verde misturado com maduro e seco, você está trabalhando com o verde que tem 60% de água, 65%, com o maduro que tem 35%, 40% e com o seco que tem um pouco mais de 20%. Então você dá a mesma temperatura e ao mesmo tempo, você vai, ou você torra que já está mais seco, ou você deixa o outro úmido e ele vai mofar no armazenamento. E por isso que eu acho que para o conilon, esse é uma perspectiva, é um mercado muito grande e é muito fácil. Porque diferente, ou seja, para obtenção de qualidade, porque diferentemente do arábica, que para você ter um material de qualidade, você tem que fazer a colheita seletiva e você tem um custo muito elevado, para o conilon, você já tem a cultivar que tem uniformidade de maturação, então quando chega na colheita o produtor colhe tudo e se ele utilizar todas as tecnologias de pós-colheita, ele já vai ter o material e com menor custo do arábica. Então, espetacular. É uma alternativa econômica muito boa, muito importante que realmente o produtor de conilon ele está despertando para isso e nós temos avançado e hoje a gente está vendo, inclusive, isso nessa feira, os cafés de qualidade que estou vendo cupping para compradores, estou vendo concurso, Sim. Coffee of the Year, a categoria Conilon, tá assim, muito bonito de se ver. Quem está aqui na feira, acompanhando aqui nos bastidores, vale a pena experimentar. Tem aqui no stand do Sebrae Espírito Santo um cantinho só para o Conilon, o que eu nunca tinha visto. E para você que vai ouvir depois da feira aqui este programa, procure ali, então tem informações, vou deixar o e-mail doutora Imbiré, doutora Amélia Ferrão, aqui para vocês não só conhecerem um pouco mais sobre conilon, sobre o trabalho da ciência voltado para essa espécie, Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade, quantas variedades existem? Variedades de conilon? Isso, maravilhoso. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa conversa. Então existe o Coffea, que é... O gênero Coffea. Existe o gênero Coffea. Assim como existe o gênero a família a qual pertence a banana. Isso. E tem banana nanica, banana prata, banana... Se você quer fritar uma banana, você não vai fritar uma banana ouro, porque ela vai derreter. Exato. E você não vai comer uma banana da terra crua. Então, como diz um produtor hoje para mim, a gente não pode tomar o conilon procurando arábica lá. Lá não tem arábica. Lá tem outra coisa que te permite outras opções, complementações, mas a arábica lá dentro não tem. Exatamente. Então você tem que procurar
Quando você quer comer banana, você come uma banana ouro, uma banana prata. Quando você quer fritar, você procura o outro produto que também é banana, Isso. mas que tem outras características diferentes da primeira. Mas vamos só recapitular, assim, porque é realmente muito novo isso para muitos ouvintes. Para mim ainda é, né? Então, o pessoal que tá ouvindo aí, se puder, anote. Então, tem o gênero Coffea. Sim. E o Coffea é tudo, né? Mãe de todos. E é por isso... É o gênero que engloba todas as espécies de café ou de coffea. Ou seja, nós temos o gênero Coffea, 124 espécies. 124 espécies. Espécies. Isso entra canéfora. Aí dentro, canéfora dentro arábica. dessas 124, nós temos o Coffea arábica e o Coffea canéfora. Que o Coffea canéfora é o conilon e o robusta. Dentro do Coffea arábica, só no Brasil, nós temos 120 espécies, 120 cultivares. E dentro do Coffea canéfora, nós temos no Brasil, registrado no Ministério da Agricultura, 14 cultivares. Das quais... 14... Então, peraí. Então, se eu fosse falar correto, seria assim... temos um Coffea canéfora conilon Marilândia. Podemos falar isso. Fala no microfone. Podemos falar. Podemos sim. Podemos falar que dentro do gênero Coffea existe uma espécie que se chama Coffea canéfora e que tem uma cultivar que se chama Marilândia, que foi lançada pelo Incapeira ano passado. Como a Maria Amélia disse, tem 14 registradas no Ministério da Agricultura e para ser comercializada ela precisa de estar lá registrada, né? Das quais 10 são originadas do Programa de Melhoramento do Incapé. Né? Pega essa Dentro agora. dessas cultivares todas, tem as cultivares que tem maturação precoce, média e tardia, tem a cultivar que é resistente à seca, que foi lançada em 2010, que se chama Robustão Capixaba, que foi substituída no ano passado, em 2017, pela nova cultivar Marilândia, que ainda é mais resistente à seca do que a primeira, do que a anterior. Então, assim, elas todas têm um propósito. Nós não trabalhamos apenas para resistência seca ou para outro tipo de característica. Tudo que a gente vai encontrando que tem valor genético, a gente vai guardando nos bancos ativos, que é o nosso banco mais estratégico. Porque a qualquer momento, se aparece uma doença nova, eu vou procurar no banco se há algum material que não produz grande coisa, mas é resistente àquela determinada doença. E aí evoluiu o programa de melhoramento. E só acrescentando aqui, a partir do ano de 2010, nós começamos a trabalhar com um programa de qualidade para o café conilon. Então, as últimas 4 cultivares que foram desenvolvidas e recomendadas para o Espírito Santo, elas apresentam também qualidade. Olha! Porque, na verdade, em 2013, o Incapé, ele lançou, né, e recomendou 3 cultivares. Elas se diferenciavam pela época de maturação. Nós temos a variedade Diamante, que é de maturação precoce, Jequitibá, de maturação média, e Centenária, que é de maturação tardia. E qual é a diferença entre uma e outra? A de maturação média concentra a colheita em abril, ou seja, a precoce em abril, a de maturação média concentra em maio e junho, e a de maturação tardia concentra em julho. Qual é a grande vantagem disso? Na verdade, nós estamos o quê? Maximizando o uso de mão de obra. Por quê? Uma grande dificuldade nossa, né, é a escassez de mão de obra na época de colheita. Então, quando você coloca no mercado materiais de épocas de maturação diferente, você vai o quê? Você vai permitir que os mesmos trabalhadores eles consigam trabalhar, né, com maior número de ser distribuído, né, a mão de obra no período da colheita. Isso é uma questão aí de administração, gestão, da propriedade, gestão. Então a gente recomenda que o produtor ele não plante a variedade só uma, que ele a recomendação nossa é que o produtor realmente ele utilize, né, as 3 cultivares. Ele planta um talhão de uma variedade precoce, uma intermediária e outra tardia, no sentido dele poder utilizar a mão de obra dele por maior período. Até, né, para não precisar de trazer mão de obra externa para a fazenda, ele distribui a mão de obra dele ao longo do tempo. Além disso, tem um outro fator econômico importante: a estrutura de colheita, pós-colheita e secagem pode ser reduzida, teoricamente, em termos médios, em 1/3. Ele não precisa ter um terreiro grandão, ele precisa ter um terreiro que o material precoce está sendo seco, enquanto ele está colhendo o tardio ou intermediário. Depois, quando esse aqui já secou,
ele vem com o outro para o mesmo terreiro ou para o mesmo secador. Então ele maximiza toda a utilização da estrutura que ele precisa ter disponível para processar um café de forma correta. A outra coisa que a gente gostaria de colocar, e eu acho que é importante a gente ressaltar, e tem hoje, né, que nessa feira a gente está verificando, o Conilon, e está sendo muito discutido, ele sendo trabalhado em locais de maior altitude. Sim, está subindo a montanha. Ele está subindo. Então, o que a gente observa? Existe variabilidade para o Conilon em altitudes mais elevadas. Isso é uma coisa extremamente importante. E dentro do programa de melhoramento, nós estamos estudando qual é o comportamento dos diferentes materiais em diferentes altitudes do estado do Espírito Santo. No sentido de a gente poder realmente indicar materiais com melhor adaptação. Porque a gente verifica, nós já temos resultados, a gente já vem trabalhando há alguns anos com relação a isso, que alguns materiais que eles têm uma adaptação muito boa em regiões, por exemplo, de 100 metros, quando nós levamos a 700 metros, o comportamento dele é totalmente diferente. Para melhor ou para pior? Tem materiais que melhoram e tem materiais que eles pioram. Eles, na verdade, tem materiais que eles produzem 2, 3 anos, depois eles vegetam muito e eles não dão produção, ou seja, toda a energia dele vai para a folha. Entendi. Você não tem carga. Então, realmente é uma linha importante que o Caim-Capé ele tem trabalhado e está investindo nessa área. Agora, um diferencial que a gente tem observado é que o material que se adapta bem em regiões de altitude, a gente tem observado que eles, normalmente, eles têm um potencial para serem de melhor qualidade. O importante disso, como ela disse, é que existe variabilidade. O que é a existência de variabilidade? Tem diferenças. Se tem diferença, eu posso escolher naquela região os materiais que vão melhor e trabalhar entre eles. Eu elimino aquilo que já sabidamente, de antemão, não vão se dar bem ali. Então eu não gasto meu tempo nem meu trabalho com aqueles que não vão bem para aquela condição. Diversidade, né? Opções. Exatamente. E a grande vantagem do Conilon é que ele tem uma variabilidade muito maior por ser de fecundação cruzada obrigatória. Então você está sempre miscigenando. Cruzou, os filhos são todos diferentes. E em relação à arábica, você não consegue fazer, só se você fizer cruzamento controlado com a arábica. Naturalmente, como eu disse há pouco, quando a flor se abre, ela já está polinizada. Entendi. Muito bem, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Hoje eu vou dormir menos burra. Aprendi mais sobre Conilon. Excelente, é um universo, pessoal, que eu recomendo vocês estudarem e entrarem. Vou deixar, inclusive, os e-mails dos pesquisadores aqui à disposição. Com certeza nós temos muito mais assuntos, mas vamos organizar em episódios diferentes pra gente. Eu queria saber mais sobre variedades específicas. Vocês lá no Incapé têm ali uma cartilha, não tem, das variedades comerciais? Além do livro, disponível no mesmo site onde está o livro, tem uma série de outras publicações falando sobre cada variedade especificamente, o que ela traz, o que ela contribui em relação às demais. Tem mostrando a respeito do processo de condução da planta, formação de muda, formação dos jardins clonais, sistema de poda, tanto de Conilon quanto de arábica, um sistema novo que está sendo desenvolvido pelo Incapé, que é a poda programada de ciclo que nós usamos em Conilon para o arábica. Isso tem dado um resultado extraordinário. Olha só. E isso está publicado lá no site do Incapé. Gratuitamente, disposição. Gratuitamente à disposição para fazer download. Galera, é só estudar então. Se você é produtor de café arábica, mas tem aquela região que é baixa, o arábica não vai bem, por que não fazer um teste? Coloca lá um talhãozinho de Conilon, ou o próprio Robusta também, que o pessoal lá de Rondônia está fazendo um trabalho excelente. Se você é barista, vamos quebrar paradigmas, vamos começar a experimentar e conhecer esse universo, que é um outro mundo à parte. Vocês têm alguma sugestão para esse pessoal que está entrando em primeiro... Você tem alguma sugestão, primeiro, para essas pessoas que achavam que era a mesma coisa, Robusta e Conilon, para entrar nesse mundo? Bom, na verdade, eu sempre, quando qualquer produtor nos procura e tal, a gente sempre procura
a empresa de pesquisa ou assistência técnica de sua região e busque informações com relação a que material você vai estar plantando, se é arábica ou se conilon, porque eu acho que ninguém melhor do que o técnico da região para poder orientar com relação ao material ou ao cultivar que deve ser plantado. Tem esse conhecimento do livro todo na sua cabeça. É isso que eu ia falar, porque tem muito técnico aí que tem preconceito contra o conilon e o robusta e não quer nem falar disso, né? Eu acredito que hoje isso já não existe, né? Isso diminuiu Tem diminuído muito, né? muito com o passar do tempo e essa briga hoje. Que bom, né? Nós temos que entender que essas duas espécies, elas são parceiras. O crescimento de uma induz o crescimento da outra. Uma nunca vai substituir a outra naquilo que ela é de mais diferenciada. Então nós precisamos de entender que a cafeicultura é uma só e lutar por um Brasil grande em ambas as espécies, que é isso que tem dado resultado para nós e nos mantido na condição de vanguarda como temos sido mantidos ao longo do tempo no Brasil. Quero café!